Olá, pessoal! Hoje vamos aprender potenciação. Potenciação, a gente precisa saber o seguinte. Esse númerozinho pequenininho aqui, ele é pequenininho, mas é ele que manda. E ele se chama expoente. O expoente comanda e manda que a base, que é essa parte aqui de baixo, que está dentro do parênteses, se multiplique quantas vezes ele está determinando. Ele é 2, então ele quer que a base se multiplique 2 vezes. Aí, nesse momento, o aluno precisa lembrar das regras de sinais da multiplicação. Então, menos com menos, sinais iguais, mais. 3 vezes 3, 9. Prontinho. Então, expoente, base e a resposta a gente chama de potência. Observe os exemplos, então, aqui. No número 1, o chefe é o 3. O expoente é o 3, é ele que está comandando. Ele está mandando que a base se multiplique 3 vezes. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes. E agora a gente resolve a regrinha de sinal da multiplicação de 2 em 2, tá? Mais com mais dá mais. Eu vou botar nesse cantinho para me lembrar que eu tenho que fazer de 2 em 2. Mais com mais, mais. Apagamos aquele ali que eu botei só para lembrar. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. No 2, é muito parecido com 1, mas não é igual, então tomem cuidado. Porque na 2, o 5 ele é negativo, então ele vai se multiplicar 3 vezes negativo. Regrinha de sinal de 2 em 2. Menos com menos dá mais. E mais com menos, menos. Apaga aquele ali que eu não vou precisar mais. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. No exemplo 3, o expoente é o 4. Ele está determinando que a base tem que se multiplicar 4 vezes 2, 3, 4. Multiplicação. Resolvendo de 2 em 2, menos com menos dá mais. Esse mais com esse menos dá menos. E menos com menos dá mais. A regrinha de sinal da multiplicação é sinais iguais menos sinais diferentes. Sinais iguais mais sinais diferentes menos. Então, vamos recapitular a regrinha. Ó. Sinais iguais mais diferente menos iguais mais. Tranquilo, né? Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Resolvendo a multiplicação, então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. No número 4, o expoente é 1. Então, ele está comandando que a base se multiplique uma vez só. Então, é só copiar ela igualzinho. Já tem parênteses, porque está tudo feito e não vai ter multiplicação, tá? Na 5 e na 6, ainda bem que fizeram na matemática um combinado como se fosse, tá? É uma regra especial. Para esses casos assim, ó, aonde é o seguinte, vou colocar aqui no quadrinho para a gente enxergar. Quando a potenciação tem parêntese e o chefe, que é o expoente, é par, a resposta sempre fica na regra de sinal positiva. Sempre vai dar positivo na resposta. Observe aqui, era par, não ficou positivo? Então, sempre essa regra vai dar certo, tá? Já se tiver parêntese na potenciação e o expoente for ímpar, daí é o seguinte, se aqui tem menos, na resposta também vai ficar menos. Se aqui fica mais, na resposta também fica mais. Então, quando é ímpar, ele vai ficar com o mesmo sinal da base, que já estava lá dentro do parêntese. Observem como é que ficou nos nossos exemplos. Era ímpar, né? A base é mais, resposta combinou com ela. Mais, era ímpar. Resposta menos, resposta combina com ela, também é menos. Então, quando for ímpar, vai seguir o mesmo sinal que está dentro do parênteses. E quando for par, sempre vai dar positivo por causa da regrinha de sinal. Isso está comprovado, não se preocupe, é certo que dá certo, tá bom? Então, aqui, ó, não tem necessidade,
Por que foi criada essa regrinha que agora eu vou apagar para a gente ter mais espaço no quadro? Para que a gente não precisasse multiplicar o 1 20 vezes. Imagina a trabalheira de botar os parênteses 20 vezes aqui. E a gente sabe que o número 1, ele é assim, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Não importa quantas vezes ele se multiplicar, sempre vai dar 1. Então, é só cuidar essa regrinha prática que os gênios da matemática deixaram para nós. Então, se for par, a resposta dá mais. Se for ímpar, combina com o mesmo que está ali, segue o mesmo sinal. E aí só bota 1. Olha que fácil. Se é par, mais. Se é ímpar, continua o mesmo sinal. E o 1 se multiplicando, não importa quantas vezes, vai dar sempre 1. Não precisa nem quebrar a cabeça nessa aí. O zero. O zero é um númerozinho que nem sinal tem. O zero inteiro, né? Sem vírgula. Então, não importa quantas vezes ele se multiplicar, porque a gente sabe que 0 vezes 0 vai dar 0, vezes 0 vai dar 0, vezes 0 vai dar 0. Então, esse númerozinho aqui, ele tá aqui só para nos assustar. Meu Deus, eu tenho que multiplicar 100 vezes. Não, não importa quantas vezes. Poderia ter 1 milhão ali, que a resposta continuaria 0, tá? Agora, nós vamos ver uns casos especiais que eu chamo de pega-ratão. Olha só, quando o expoente é 0, toda a base que está dentro do parênteses, ela vale 1. A resposta, 1. Não importa se ela é positiva ou se ela é negativa, ela vale 1. Só que a gente precisa tomar cuidado que às vezes a potenciação ela vem sem os parênteses. E sem parênteses é diferente de com parêntese. Com parêntese, o sinalzinho vai junto com o número. E se multiplica, a gente faz a regrinha de sinal. Sem o parêntese, esse menos que está aqui, ele vai automaticamente para a resposta. E quem se multiplica é só o número sozinho. Então, o menos vai automaticamente para a resposta. 3 vezes 3, 9. Então, nesse caso aqui, eu preciso me preocupar se tem parêntese ou não tem. Se tem parêntese, tudo vale 1. Mas se não tem parêntese, quem vale 1 é só essa parte aqui, ó. Porque o menos, ele vai direto para a resposta. E quanto que é o 8 sem se multiplicar nenhuma vez? Foi combinado que é 1. Lembrando, expoente 0, 1. Obrigado.